Salve, salve galerinha, professor Romulo na área com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre associação mista de resistores. Então nós vamos nessa aula analisar o que é essa associação mista, beleza? Para entender a associação mista de resistores é importante que você já tenha compreendido a associação de resistores em série e a associação de resistores em paralelo, beleza? Então vamos lá, acompanhe aí comigo. Então vamos lá, pessoal. Para começar a entender a nossa associação mista de resistores, vamos construir um circuito que tenha uma associação mista. Ou seja, eu vou ter nesse circuito um conjunto de resistores associado em série e um conjunto de resistores associados em paralelo. Beleza? Então a primeira coisa aqui eu vou estabelecer o ponto A, que é um terminal aqui da minha associação. A partir desse ponto eu vou colocar um resistor. Vou chamar esse resistor de R1. Logo em seguida, eu vou colocar um resistor aqui que eu vou chamar de R2, certo? Nota que R1 e R2 estão associados em série, né? Vou puxar uma ramificação e, a partir dessa ramificação, vou inserir mais dois resistores. Esse resistor vou chamá-lo de R3. Aqui embaixo vou colocar o resistor R4. E vou fechar aí então o meu circuito inserido o terminal B. Tá? Então tá aqui o meu terminal B. Nota, pessoal, que nessa associação, né, nesse circuito que eu construí, você tem aqui R1 e R2 associados em série, ok? R3 e R4 estão associados em paralelo. Tá? Então, lembrando aqui, a associação em série, a corrente que passa por R1 e R2 é a mesma. E na associação em paralelo, a diferença de potencial em R3 e R4 é a mesma. Eles estão ligados aqui no mesmo ponto, tá certo? Estão ligados aqui pelo mesmo ponto. Aqui eu vou colocar este ponto, vou chamá-lo de C. Esse aqui é um ponto de nó. O que o ponto de nó faz? Ele vai dividir a corrente, né? Então eu vou ter parte da corrente indo para passar no resistor R3 e a outra parte da corrente vai seguir o caminho aqui para o resistor R4 e vão voltar aqui para o terminal em B. Então tá aí uma associação mista. Tem resistores em série com resistores em paralelo. E aí, para que a gente consiga desmembrar essa associação e obter a resistência equivalente, tá? E eu vou obter essa resistência equivalente entre os meus terminais A e B, eu vou ter que tomar aí um cuidado na hora de fazer o cálculo da resistência equivalente. Primeiro eu preciso saber como calcular a resistência equivalente para uma associação em série, tá? Então, você precisa lembrar que numa associação em série, a minha resistência equivalente ela vai ser dada pela soma do valor das resistências de cada um dos resistores que vão estar aí presentes na minha parte que está em série, tá? Então, você vai somar todo mundo aí até o enésimo resistor. Você tem que saber fazer a associação em paralelo também. Então, vamos lembrar aqui como a gente calcula a associação em paralelo. A associação em paralelo vai ser dada pela soma
do inverso das resistências, né? Então, vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e vamos somando aí todas as resistências que estejam em paralelo. Olhando ainda para a associação em paralelo, pessoal, se você tem apenas dois resistores, então, para dois resistores, você pode usar a seguinte expressão. A resistência equivalente vai ser obtida fazendo o produto da resistência 1 resistência 2 dividido pela soma dos mesmos, né? Então, vou somar R1 mais R2. Isso só vai ser válido para dois resistores. No caso em que eu tenho N resistores de resistência R, a resistência equivalente, isso mais uma vez em uma associação em paralelo, tá? Vai bastar que a gente pegue o valor da resistência R e divida pelo número de resistores, tá certo? Então, essas são as expressões que você vai precisar utilizar para desenvolver a resolução de uma associação de resistores que é mista. Preciso saber a associação em série, preciso saber como calcular a resistência equivalente para uma associação em paralelo, tá? E aqui eu tenho ferramentas que são bem específicas. Eu vou usar essa expressão aqui no momento em que eu tenho apenas dois resistores, tá? Essa só é válida para dois resistores. E esta última expressão vai ser válida para quando eu tenho N resistores com resistências de mesmo valor, tá certo? Então, você precisa conhecer todas essas expressões, precisa conhecer como eu identifico uma associação em série, como eu identifico uma associação em paralelo, para assim, então, conseguir resolver um circuito que apresente uma associação mista. Beleza? Vamos pegar agora, então, e aplicar isso em alguns exemplos para que a gente consiga desenvolver, então, o conceito de associação mista e como obter a resistência equivalente para uma associação mista, beleza? Então, vamos lá nos exemplos. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte, ó. Dada a associação na figura, calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B, tá? Então, A e B são os meus terminais. Eu vou chamar aqui em cima de C, que é um ponto de nó, e aqui embaixo D, que também é um ponto de nó. A primeira coisa que eu vou fazer é resolver a parte final do meu circuito. Então, eu vou começar aqui de trás para frente, tá? Vou resolver essa associação. Então, você precisa olhar para isso e conseguir identificar se essa associação está em série ou se está em paralelo, beleza? Então, vamos aí tentar entender. Pegando aqui do ponto C, observa que do ponto C eu liguei um terminal do resistor de 1 ohm. Em seguida dele, liguei outro resistor de 1 ohm e liguei, por último, o outro resistor de 1 ohm até o ponto de nó D. Um resistor ligado após o outro indica que esta associação trata-se de uma associação em série. E então, na primeira parte do circuito, vamos chamar isso aqui de 1, a minha resistência equivalente para a parte 1 vai ser dada a partir da soma das resistências. Ali eu tenho 3, né? Então vai ser R1 mais R2 mais R3. E aí a gente vai conseguir obter essa resistência equivalente. Vai ser 1 mais 1 mais 1. A resistência vai ser, então, 3 ohms. Beleza? Então, resolvemos a primeira parte do meu circuito. E aí é interessante que a gente refaça o desenho para entender como o circuito ficou. Tá? Então, aqui eu vou colocar o ponto A. Depois do ponto A, eu tenho aqui o resistor de resistência 5 ohms. Aqui está o ponto C. A partir daqui do ponto C, a gente tem aqui um resistor de 3 ohms. Está aqui o resistor de 3 ohms.
Aqui de D a gente vai ter outro resistor aqui de 0,5 ohms e eu volto aqui para o ponto B, né? Vamos colocar aqui os valores, aqui está o de 0,5, aqui também é 0,5. E aí como é que fica a parte que a gente acabou de resolver? Bem, esses resistores estavam ligados, né? AC e AD, beleza? Aí a resistência equivalente, né? Esse meu resistor vai ser associado aqui, ligando os pontos, um em C e outro em D. E esse valor aqui vai ser de 3 ohms. Essa aqui, então, é a minha resistência equivalente para o trecho 1. Beleza? E esse é o nosso novo circuito. Agora, o próximo passo, né? Sempre resolvendo o circuito de trás para frente. Agora, eu tenho que resolver esses dois resistores aqui. Tá? Então, essa aqui vai ser a minha parte 2. Observa que esses dois resistores estão ligados nos mesmos pontos, no ponto C e no ponto D, caracterizando aí que eles estão sujeitos a uma mesma diferença de potencial. Portanto, esta associação é em paralelo, tá? E aí nós vamos obter essa resistência equivalente para a parte 2, pegando a expressão aqui, ó, que eu uso para dois resistores numa associação em paralelo. Aí basta que a gente pegue R1 vezes R2 e divida pela soma de R1 mais R2. Colocando os valores aqui, nós vamos ter 3 vezes 3 dividido por 3 mais 3. Então, nós vamos ter aqui 9 dividido por 6. Fazendo, então, a divisão, certo? Fazendo a divisão, nós vamos obter aqui 3 sobre 2, simplificando em cima e embaixo, por 3. E aqui nós temos 1,5 ohms. Você também poderia usar essa outra expressão aqui, que seria ainda mais simples, né? Vamos fazer o mesmo cálculo aqui para a parte 2, usando aquela segunda expressão, que diz, se eu tenho resistores de resistência R, né, ou seja, de resistências iguais, basta pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistores. Então, neste caso aqui, eu vou fazer R dividido por N, eu vou ter aqui 3 dividido por 2, né? 3 é o valor da resistência desse resistor, 2 é o número que tem de resistores, né? E eu vou obter 1,5 ohms. E aí a gente resolve a parte 2. E aí, mais uma vez, é interessante refazer o desenho do circuito, tá? Então, vamos aí de novo refazer o desenho do circuito. Agora, eu vou ter aqui, né, o ponto A, o resistor de 0,5 ohms. Aqui está o ponto C. Agora eu vou colocar a resistência equivalente da parte 2, né? Então aqui eu já vou ter uma resistência de valor 1,5. Então aqui vai ser 1,5. Aqui 0,5. Aqui está o meu ponto D. E seguindo aqui até o terminal B, eu tenho a outra resistência, outro resistor de resistência 0,5 ohms. E chego aqui no terminal B. Agora eu preciso identificar que tipo de associação está essa última parte do meu circuito. Então, observa aqui, ó. Eu tenho um resistor de 0,5 ohms que está ligado no terminal A. Depois dele, eu ligo um segundo resistor de 1,5. Depois desse resistor, ligo outro. Um ligado após o outro, caracterizando uma associação de resistores em série. E aí, para obter a resistência equivalente desse trecho, tá certo? Então, a resistência equivalente, que eu vou chamar aqui de 3, basta pegar e somar R1 mais R2 mais
R3. E aí, nesse caso, eu vou fazer 0,5 mais 1,5 mais 0,5. E vou obter, então, a resistência equivalente em 3, né, que seria essa última parte do meu circuito, em 3, com o valor de 2,5 ohms. E quando eu chego na parte 3, né, eu então calculei a resistência entre o ponto A e o ponto B. Essa resistência equivalente do ponto A até o ponto B, portanto, vale aí 2,5 ohms, beleza? Então, é assim que nós vamos desenvolver a associação mista de resistores, certo? Você vai precisar olhar com carinho, vai precisar fazer o desenho para entender se a associação naquele ponto é em série ou se a associação é em paralelo, beleza? Então, vamos fazer aí mais um exemplinho. Vamos lá resolver aí um segundo exemplinho para fechar nossa aula, pessoal. No circuito elétrico esquematizado abaixo tem-se I2 igual a 2 amperes. Determine a intensidade da corrente elétrica I1, a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que os resistores de resistência R2 e R3 estão em paralelos, portanto estão sujeitos a uma mesma diferença de potencial, a uma mesma DDP, beleza? Então, nós poderemos aí descobrir qual é o valor da corrente, certo? Então vamos marcar aqui resistor 2 e 3 que estão em paralelo, certo? Portanto, a diferença de potencial em 2 é igual à diferença de potencial em 3. Então, você tem I2 vezes R2 sendo igual a I3 vezes R3. Esse aqui é a letra A. O valor do I2 vale 2 amperes. 15 é o valor da resistência do resistor R2. I3 eu vou descobrir, vezes o valor da resistência do resistor R3, que é 10. Então, aqui nós temos 30 igual a I3 vezes 10. O 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ter 30 dividido por 10. Aqui é o I3. Portanto, a corrente 3 vai ser de 3 amperes. Beleza? Então, assim a gente termina a corrente I3. Lembrando que aqui em C é um ponto de nó. Tá certo? Portanto, a corrente I1 vai ser dada pela soma de I2 mais I3. Assim, portanto, temos que I1 vai ser 2 amperes mais 3 amperes. Daí, temos que I1 é igual a 5 amperes. Essa é a corrente que percorre o meu circuito. Beleza? No item B, ele quer saber a diferença de potencial entre os pontos A e B. Para determinar a diferença de potencial entre A e B, nós vamos ter que usar a lei de Ohm, onde a diferença de potencial AB vai ser o valor da resistência equivalente vezes a intensidade da corrente 1, certo? E aí nós vamos ter que desmembrar. Já sabemos aqui que R2 e R3 está em paralelo, então essa é a primeira parte do meu circuito. E nós sabemos que podemos calcular essa resistência equivalente na primeira parte do circuito. Como são apenas 2 resistores, nós podemos fazer o produto R, no caso aqui, R2 vezes R3 e dividir por R2 mais R3. Aí nós vamos ter que a resistência equivalente nessa primeira parte do circuito vai ser 15 vezes 10 dividido por 15 mais 10. A resistência equivalente da primeira parte do meu circuito vai ser 150 dividido por 25. Beleza? Então, aí nós vamos obter o valor dessa resistência vai ser igual aí a 6 ohms. Então, a resistência equivalente nessa parte do circuito é 6 ohms. E aí nós podemos pegar o circuito e simplificar ele da seguinte forma. Aqui está o meu ponto A. Após o terminal A, nós temos o resistor R1 e vamos ter o equivalente entre o ponto CB, né, que é o
a primeira parte do circuito. Então, a resistência equivalente da parte 1. E aqui, então, nós temos 4 ohms. Aqui nós temos 6 ohms. E lembrando que a resistência equivalente, então, agora aqui, do ponto A até o ponto B, vai ser dado pela soma. 6 mais 4, portanto, o valor dessa resistência equivalente vai ser de 10 ohms. E aí nós podemos, então, vir aqui na lei de Ohm e substituir os valores. Então, vai ser 10, que é a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B, né, o terminal A e o terminal B, e a intensidade da corrente que percorre o circuito é 5 amperes. Portanto, a diferença de potencial AB vai ser de 50 volts, beleza? E assim a gente encerra esse exemplinho. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.